Isso aí, mais um episódio aqui do nosso podcast, o 4º episódio do nosso podcast. E hoje eu trouxe aqui para vocês essa pessoa especial, maravilhosa, uma pessoa amiga e uma profissional incrível, a Jéssica Ferreira, do Estúdio 5 Cliques. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem. Tá bom, prazer ter você aqui com a gente, né? E hoje nós vamos falar de um assunto que faz parte da vida das pessoas de grande maneira, né? Tipo, todo mundo gosta de registrar um momento, seja num aniversário, um casamento, seja um nascimento, né? Uma gestação. E eu sei que são todas essas coisas que você faz e muito bem. Por sinal, fez dos meus filhos, do Guto. Todos. E da... Só não fiz o Davi. Só não fez do Davi, porque a Jéssica acho que talvez não sonharia nem em pegar uma câmera, né? O Davi tem quase a idade dela, gente. Quem dera. E é isso aí. Jéssica, fala mais sobre você, assim, a sua trajetória, como você se interessou por fotografia, como você descobriu que você tinha um talento, ou você não sentia que tinha esse talento, mas viu uma oportunidade para você mexer com a fotografia. Quem te incentivou, quem inseriu você assim no meio da fotografia? Bom, eu trabalhava na área da saúde como enfermeira, não tinha nada a ver com foto. E eu sempre gostei muito de fotografia, eu gostava muito de sair em foto, mas de tirar foto em si, nunca foi algo que me interessava muito. Então eu trabalhava como enfermeira e aí comecei a me desinteressar pela profissão da enfermagem, comecei a não gostar mais, não estava sendo mais legal, eu não queria mais. E eu comecei a procurar coisas que me interessavam, coisas que eu gostava. E eu trabalhava numa creche e precisava de um investimento alto para investir na câmera. Porque a câmera é um investimento um pouco mais alto, então eu pedi para ser mandada embora. Fui mandada embora, comecei a fazer faculdade de publicidade e propaganda, sou formada em publicidade e propaganda. E aí foi quando eu comecei a comprei a minha primeira câmera com o dinheiro do meu seguro e tô aí até hoje. Já faz 8 anos. Poxa vida. E eu tenho até uma história um pouco parecida, assim. Eu comecei na música, né? Até vou já deixar isso aqui registrado. Eu comecei na música de verdade, assim, porque eu tocava. Então, assim, a maioria das coisas que eu tocava, os instrumentos que eu usava eram coisas, tipo assim, que eram do meu pai e tal. E aí eu saí, fui viver minha vida, porque na época a mãe do Davi tinha engravidado, então a gente tinha que assumir outras responsabilidades e tudo mais. E eu trabalhei numa empresa durante 7 meses. Aí ali a empresa entrou no momento de cortes ali e eu fui um dos selecionados para ser mandado embora. Eu já tinha pedido para ser mandado embora, inclusive, porque eu não aguentava mais fazer aquilo que não tivesse nada a ver comigo, que é música, né? E eu lembro que eu peguei todo o dinheiro que eles deram ali naquela rescisão, naquela multa contratual, e investi integralmente na música. Foi onde eu comprei um amplificador simples, pedaleira, e aí fiz uns anúncios e consegui uma salinha, uma sala emprestada, inclusive. Sim. Até quero citar aqui, aproveitar e agradecer publicamente, porque merece todas as honras, que foi o atual apóstolo Lisboa. Ele cedeu uma sala para mim na Corban, né? E da Corban eu fui indo para outros espaços até chegar onde a gente está aqui hoje, né? E muito legal. Eu comecei numa salinha, eu comecei fazendo só externa. Eu comecei montando numa sala, num quarto que tinha na minha casa, o estúdio, mas como eu moro em Mariporã, os clientes não queriam ir até lá, porque era longe, meus clientes todos eram de São Paulo. E aí eu desisti de ter o estúdio e permaneci fazendo somente ensaios externos, ou na casa do cliente, ou em parques. Aí depois há 3 anos atrás, foi quando surgiu a primeira oportunidade de eu ter o primeiro estúdio com uma sala de 15 metros quadrados, uma sala bem pequenininha. E hoje eu tô num espaço aí que tem 3 andares, um estúdio enorme. Ah, que legal, que lindo. Que bênção, né? Quantas oportunidades aí. Quanta caminhada, né, você passou. E ainda tem muita. Se eu não me engano, são 4 anos, hein? Eu acho que você... 4 anos? 4 anos. Que eu tive meu primeiro estúdio? Sim. Tá sabendo mais que eu. Porque isso a gente tá falando de 2019, né? E hoje nós estamos em 2023. É verdade. Ah. São 4 anos. Jéssica tá um pouco tensa aqui hoje.
Primeiro podcast que você participa, Jéssica? Não, eu faço todo dia uns áudios que eu mando no WhatsApp, vários podcasts. Ah, sim, uma sequência. Pega os amigos todos os lá. dias, amigos. Cada áudio de 40 minutos. Poxa vida, liga de vídeo é melhor. Eu tenho dó da nossa pastora. Poxa que é vida. a que mais recebe. Ô, Jéssica, fala pra mim, assim, qual, assim, o foco do estúdio e eu queria saber se o seu foco no estúdio é também linkado com o seu foco de vida. É isso que você quer para sua vida inteira? Você pensa no estúdio em larga escala? Você pensa no estúdio não só em atender mães você exclusivamente, mas gerar oportunidade para outras pessoas que também querem, que estão na fotografia, que já desenvolvem um bom trabalho? Você pensa em, por exemplo, sei lá, mais para frente franquear o seu estúdio, abrir novas unidades, estar em outras cidades, outros estados ou até mesmo outros países? Ou... É assim, já pensei sim em ter outras franquias, ter outros locais, né, do estúdio, mas isso é algo que que eu penso assim, lá na frente, né? Não é algo que eu penso para agora. Funcionários também não é algo que no momento eu penso em ter. Eu gosto de trabalhar sozinha, eu gosto de ter eu ali somente para fazer as minhas coisas. Então não é algo que eu penso para agora, mas com certeza lá na frente serão coisas que vão agregar muito, né? Tá bom, muito legal, muito bom. E quais são os tipos de ensaio que você faz? Parto, gestante, newborn, acompanhamento mensal e eventos. Ah, que legal. E assim, de todos esses que você falou, qual é o mais difícil de se fazer ou qual é o que você se sente assim mais emocionada ao fazer? Emocionada é parto. Todo parto que eu faço eu choro. Tipo, enquanto o neném tá nascendo, eu tô chorando. Mas você borra só a maquiagem ou você borra a lente da câmera? Não, a foto fica perfeita, mas eu sigo chorando. Mas o mais difícil, assim, é o newborn, sem sombra de dúvidas. Porque não depende de mim, não depende da mãe, que no caso o ensaio de gestante depende da mãe, depende de mim, mas o newborn depende 100% da criança, né? Entendi. Então, é muito complicado. Já é um trabalho mais difícil, né? Um pouco de um ensaio que pode levar aí de 2 a 4, 5 horas. Tá. É bem complexo. E deixa eu aproveitar, dentro disso a gente estava falando, você falou de Mariporã, mas hoje, qual a localização do estúdio? Tatuapé. Estamos a 3 minutos da estação do Tatuapé. Então, se a pessoa quiser vir até de metrô, fica facinho ali para te encontrar. Quer aproveitar e falar o endereço ali? Rua Manuel dos Santos, número 82, Tatuapé. Ah, que legal. Depois, aqui na descrição desse vídeo, a gente vai deixar o seu @, do Instagram, para que as pessoas possam seguir você, te acompanhar nas redes sociais. Mas se você até, inclusive, quiser falar o seu @, do Instagram ou deixar o seu contato. Tem 2. É o @estúdio 5 cliques, que é o de gestante. E tem o estúdio 5cliques.kids, que é o que eu coloco parto, acompanhamento, todo o restante. Tá, legal, muito bom. Você falou do newborn, né? Aí, assim... Porque, assim, pra mim, hoje eu olho meu filho... Você sabe que o homem é meio sem noção. Alguns, pelo menos alguns. Isso eu tô falando de mim. Leigos, tipo assim, sem noção não. Leigos. Eu olho um bebê de 3 meses, de 5 meses, pra mim ele é um recém-nascido. Entendeu? Dentro da visão, assim, do parâmetro da fotografia, qual é o padrão para ser considerado um newborn, por exemplo? De 5 a 14 dias. De 5 eu a faço. 14 Dá dias. para fazer com mais dias? Dá para fazer. Mas eu explico para as mães que o resultado talvez não seja o mesmo do que fazer com o bebê até 14 dias. Porque o bebê, ele descobre que ele nasceu a partir de 15 dias de vida. Então, quando ele fez 15 dias, é quando ele descobre que ele nasceu. Então, é quando começam algumas crises e começam as cólicas também. Então, antes disso é bem tranquilo. Depois disso, é bem mais difícil. Entendi. E aí vocês colocam aquelas roupinhas e tal? Sim, as roupinhas estão todas inclusas no nosso pacote de newborn. Lá, tudo que você for fazer lá no estúdio, desde gestante até smash, newborn, acompanhamento, tudo, as roupas são minhas. São lá do estúdio, todas. Entendi. Poxa, legal. Hoje você atende, tipo assim, a domicílio. A pessoa quiser fazer uma fotografia com você... Só newborn. Só o newborn que você faz em casa, que aí você dá aquele
mais pensando na mãe mesmo, naquela questão de descanso, porque o estúdio tem 2 recuperação. lances de escadas. Entendi. Então, para o conforto das mães, a gente prefere optar por fazer em casa. Mas Então, algumas o lance- preferem vir no estúdio porque não tem espaço, mas isso daí é indiferente, porque a gente consegue montar num espaço bem pequenininho, eu consigo montar todo o cenário. Então o lance é esse, a pessoa pode fazer na casa dela e evita 2 lances de escada para fazer o ensaio mais confortável na isso. casa dela. Tá, entendi. Eventos também você faz. Faço Porque eventos. Eu não, o evento, eu normalmente coloco o pessoal da equipe para estar fazendo. Então, a gente fecha o evento e quem faz o evento são... Às vezes as clientes elas ficam um pouco irritadas, porque às vezes elas querem que esteja eu lá fazendo, só que não interfere, porque se eu tô colocando uma pessoa da minha equipe para fazer, eu tô te dando a garantia Sim. de que vai ser impecável, né? Exatamente, Que vai ser né? incrível do mesmo jeito. Mas as meninas, as mamães, elas fazem muita questão de que seja eu. Mas quando eu coloco alguém pra fotografar... Alguma já te ligou cantando aquela música? Você já ligou pra alguém? Seja eu, não, né? Ô, Jéssica, e você... Deixa eu te fazer aproveitar aqui e fazer uma outra pergunta. Teve alguma coisa assim que aconteceu assim, muito bizarra em algum evento ou em algum ensaio? Com certeza. Eu caio muito. Tipo assim, eu pago umas vergonhas. Eu fiz um evento que era de noite, tinha uma porta de vidro. E eu vi que ia acontecer uma coisa muito legal. E a neném ia fazer uma coisa bem legal. E eu fui correr pra chegar até a aniversariante. E era uma porta de vidro. E eu meti a cabeça na porta de vidro. E eu caí na frente de todo mundo? da festa inteira. Mas você não se machucou? Graças a Deus eu bati a cabeça e não a câmera. Porque, tipo, ia Nossa, quebrar a Deus do câmera, ia céu. quebrar o vidro. E a minha cabeça, eu creio que é mais mole que a câmera, né? A cabeça dava uma amaciada, a câmera já não conseguia. Ia quebrar minha câmera, com certeza. Bom, pelo menos você é assim, né? A gente tem uma amiga, talvez você não conheça, chama Giovana. E ela, quando ia fotografar, olha, eu vou te falar, era uma figura, viu? Ela tropeçava com um bolo na mão. Era demais. Conheço. Mas essa pessoa hoje, inclusive, é uma excelente fotógrafa. Maravilhosa. Conheço. E excelente pessoa Mas também. é desastrada tanto quanto eu. Ah, é? Então vocês se combinam, vocês têm que trabalhar junto. Temos. Então. Bom, é isso. E nas mais coisas, assim, eu queria voltar um pouco na pergunta do foco do estúdio, se isso tem uma ligação. Eu não sei se ficou bem claro para mim, nem pro ouvinte, para a pessoa que está ouvindo ou assistindo a gente. O seu foco de profissional tem uma relação com o seu pessoal, ou isso é muito separado, assim? Porque a gente chegou a comentar, falar, eu fiz a pergunta sobre franquia, se você queria expandir o negócio e tudo mais, mas eu queria saber, assim, a Jéssica pensa em fazer isso por uma vida inteira? Com só certeza. trabalhar com fotografia? Com certeza. Se Deus preparar isso pra minha vida, com certeza é o que eu gosto de fazer. Eu não faço casamentos. Não é algo que me agrada hoje. Hoje, casamento não é totalmente fora do meu nicho. Mas, se daqui a um tempo eu ver que tá existindo a necessidade de entrar pra esse ramo de casamento, eu posso começar a fazer numa boa. Mas Chorava muito nos casamentos e eu perdia não faço o foco. casamento. É muito complicado lidar com noiva. Já fui noiva, sei o quão difícil é ser uma noiva. Então, assim, lidar com noivas é muito difícil. Então, eu prefiro não. Então, mas com certeza é algo que eu quero, sim, pra levar pra minha vida, passar pro o meu filho mais novo, ele nasceu no dia da fotografia. Olha só. Já pensou? Gustavo. É, o Gustavo. Quantos filhos, Jéssica? 2. E qual que é a relação, assim, quais são os principais cuidados que você tem e como que você consegue conciliar, né? Morando em Mariporã, com o estudo das crianças, com o seu trabalho, com a pressão do dia a dia, com as tarefas de casa. Puxado. Diz para nós. E que já sirva como exemplo para as outras mães ou outras pessoas que estejam ouvindo aqui e que queiram também, de alguma maneira, viver da fotografia ou de qualquer coisa. Muita gente pergunta pra mim, é possível viver da fotografia? Gente, é muito possível. É muito possível. A foto hoje tá muito em alta. A gente tem que claro que hoje ela tá em alta, amanhã ela pode não estar.
Como muitas coisas que às vezes é modinha, né? Digamos assim. Então a foto, ela tá muito em alta. As pessoas querem muito fazer ensaio. O corporativo tá muito em alta também. Eu tô entrando agora no corporativo. Então as pessoas, elas querem o que tá em alta. Eu quero para meus filhos, eu quero fazer para meus filhos algo que eu vi que famoso tá fazendo. Então a gente tem que seguir, né? Então você olha assim uma tendência também da internet, você já se Muito. prepara para isso. Muito. Então saiu, os famosos começam a fazer, já tenho que correr atrás. Perdão. Os famosos começam a fazer, já tem que correr atrás e seguir e começar a fazer também. Porque a gente tem que acompanhar. Entendi. E aí você perguntou na questão da rotina, as crianças eles estudam, então eu deixo na escola, vou pro estúdio, o estúdio é em São Paulo, a escola é em Mariporã. Então eu deixo eles na escola, venho pra São Paulo, trabalho, depois volto, pego eles na escola e assim segue. Entendi. Legal. E eles te apoiam, sua família te apoia nesse... Sim, todo mundo. O apoio de família é muito Sim, importante, né? Eu não muito. tive apoio de família, Tenho assim. muito apoio. Na música, eu fui já, assim, muito ferido com isso. Eu não lembro, assim, por exemplo, de ter visto... Já perguntaram pra você, você trabalha ou só canta? Ah, sim. Eu já ouvi muito isso. Você só tira foto ou você tem algum trabalho, assim, Eu falo, tipo, meu trabalho então, é esse. aí a pessoa não... Às vezes o que as pessoas não veem tem duas coisas que eu detesto. Eu só vou falar uma aqui, porque a outra não me causa ódio, me corrói. Eu preciso ser trabalhado ainda com isso. Uma dessas coisas é isso, né? A pessoa fala assim, nossa, mas você vive de música como se pra mim é como se ela estivesse duvidando. Da sua capacidade. Não só da minha capacidade, mas da capacidade da própria música. Sim. Tá? Porque assim, tudo bem, eu não sou como um artista milionário, como o que a gente vê aí nas mídias e que canta o que a galera gosta e tudo mais. Mas eu vivo integralmente de música há pelo menos 16, 17 anos, integralmente. Só que esse ano eu vou para 22 anos que eu tô 22, 23 anos que eu tô na música, nos eventos e tudo mais. E eu fico inconformado, porque as pessoas, elas acham que só só encher laje e colocar piso, carregar Que é uma saco de profissão, areia, né? ou trabalhar no escritório, sei lá, de advocacia. Não estou, de maneira nenhuma, Sim. desmerecendo nenhuma dessas Claro. profissões. São profissões todas essenciais. Sim. Mas quando a pessoa quer um momento de felicidade, por mais que ela não vá atrás de uma música ao vivo, que é o meu caso, ela vai ligar o som na casa dela, ela vai ligar o som na TV, no YouTube. Ela vai atrás de uma música para ouvir. Né? Então, eu sei muito bem isso que você... Eu ouço muito isso. E gente, a lembrança que uma foto traz, quando você quer voltar no tempo, e a mesma coisa a música. Eu falo que a música, a foto e o perfume são três coisas que te levam lá atrás, assim, que você consegue sentir. O perfume você sente, a foto você olha e a música você ouve. Então, assim, são coisas que quando você tem essa sensação, você consegue voltar há anos atrás e você consegue olhar aquela foto e lembrar e reviver aquele momento através só de uma fotografia. Então, a fotografia na verdade, é um momento congelado que você consegue voltar naquele momento pro resto da sua vida, Sim. enquanto existia aquela foto. Eu já tive umas experiências com músicas, assim, e são até mirabolantes. Tipo assim, eu fiquei anos sem ouvir uma música, e quando eu ouvi, eu senti ou um sabor ou um cheiro de alguma coisa. A música é muito... Eu falo, cara, poxa vida, mas eu tô dentro do meu carro, não tem ninguém aqui, e eu tô sentindo o sabor, o cheiro, o gosto de comida tal. Porque era uma música que eu escutei num restaurante ou em algum outro momento da minha vida. Um momento que você passou incrível e de repente estava tocando aquela música. E aí quando você ouve aquela música depois de 20 anos, você vai falar, nossa, quando essa música tocou, meu filho tava nascendo. Sim, sim. Meu filho tava nascendo e agora 20 anos depois eu consigo voltar naquele momento porque eu vi a música. E você vê, eu vou compartilhar com vocês aqui, até inclusive temos uma plateia aqui hoje. Uhul! Temos uma galerinha aqui assistindo a gente. Muito obrigado a todos os nossos convidados. É uma honra tê-los aqui também. A música do parto da Olivia, que foi um parto que rolou super e foi no auge da pandemia. A Olivia nasceu em 21. Sim. Foi muito legal e você fez. Eu lembro, tava tava lá. tocando Michael Jackson.
Foi incrível. E eu não lembrava, tá vendo? Que tava ficando tão Já o parto do Guto, o médico lá, né? Eu não queria ser antiético também. Eu, né, não queria falar que o hospital foi o Santa Helena de São Bernardo. E naquele dia o médico foi super grosso. Diferente não, inclusive não me aceitaram lá. Então eu tô falando mal e estou falando bem ao mesmo tempo. Que o da Olivia foi uma coisa incrível. O médico do parto do Guto foi um cara super arrogante. Tanto é que ele não queria nem deixar você tirar foto. Aí ainda falou assim, devolve o dinheiro para a fotógrafa. Foi esse o papo que a gente... Então assim, tem umas coisas que são bem absurdas, como se só o que ele estivesse fazendo fosse um trabalho. Tudo bem, o dele ali era o mais essencial mesmo. Sim. Mas tirar uma foto de longe do canto da sala ou de qualquer outro ângulo, a sua câmera com a resolução, a câmera incrível que você tem, você podia tirar a foto amarrada no teto, se você quisesse, você ia conseguir ter bons resultados. Não, é bem assim. Não é bem assim. Quem faz a foto não é a câmera, é o fotógrafo. Então, Tipo assim, você falou, você pode estar de ponta cabeça que a foto vai fazer. Não, se a pessoa... tô falando da sua câmera boa e das suas habilidades. Das minhas habilidades, porque eu ia entrar nesse assunto. Tem alguns pais que eles chegam no estúdio e falam assim, ai, que foto linda, mas também com uma câmera dessa é só apertar um botão. Gente, não é só apertar um botão. É muito mais além que isso. Vai muito além de apertar. Tem toda uma configuração, tem toda uma edição, tem todo... E tem todo um amor por trás. Com Porque certeza. se você não ama aquilo com profundidade, você não vai querer gerar um baita de uma configuração legal ali. Você nem se importaria e talvez você nem estaria onde você está hoje. Não é só apertar um botão, não. Agora, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Que não está nem no meu roteiro aqui que eu coloquei para fazer as perguntas para você. Medo. Ai, Deus. Pergunta ou não pergunta? Você aí, responde. Pergunta ou não pergunta? Não vou perguntar. Não? Vou? Ah, tá bom. Não vou Pode perguntar perguntar. mais. Pergunta. Não, brincadeira. Depois dos seus filhos, qual foi a coisa mais importante que aconteceu na sua vida? Nossa, depois dos meus filhos... Minha conversão. É mesmo? Minha conversão, com certeza. Você se converteu ao... Me converti, agora eu sou cristã, vivo minha vida pra Cristo. Ah, então você era de outra religião. Eu era de não outra é? religião e hoje eu sou uma nova mulher. É mesmo? Isso, você acha que isso faz você ser uma pessoa melhor? Com certeza, hoje eu sou outro ser. Outro ser habita em mim. Ah, é? Poxa vida. E Você sabe, inclusive, qual- disso, porque você conheceu a Jéssica do mundo e você conhece a Jéssica de hoje e você, né? É uma mudança Sim, não, bem... isso aí sem dúvida. Mas você me surpreendeu um pouco. Eu não esperava que você fosse, talvez, falar. Isso pensei também. Eu falei assim, e agora? Faça essa pergunta. Eu Você falo, achou que eu ia responder por isso você? que eu não sei. Achei que você pudesse falar talvez um bem material ou Não. alguma outra coisa. Sem sombra de dúvidas, o melhor da minha vida depois do nascimento das crianças. Aliás, o melhor da minha vida em todo um contexto, assim, o melhor da minha vida. Até antes de nascimento de tudo. Foi a minha conversão, foi eu ter aceitado Jesus. É a mudança que a minha vida teve aí depois. E o que você acha assim que te trouxe para pro evangelho, pro cristianismo? A minha fé foi depois do acidente do meu filho. E aí foi quando eu percebi que meu filho, o mais novo, ele sofreu um acidente. E a gente quase perdeu ele. E aí foi no dia do acidente que eu prometi pra Deus que se ele ficasse com vida, se ele permanecesse vivo, eu ia levar o nome dele, de Deus, por onde eu fosse. E depois disso, meu filho sobreviveu. E depois disso, eu virei... Conta mais. Como é que foi? Como é que foi o acidente? Você pode falar para você? Posso. Tudo bem? Ele virou uma mesa de mármore em cima dele. E aí ele quebrou 3 costelas, perfurou o pulmão. Os médicos achavam que ia ter que entubar ele. Falou que os médicos falaram que ele teria sérias sequelas respiratórias pro resto da vida. Então, ele chegou no hospital desmaiado. A gente mora em Mariporã, o hospital em São Paulo. Não tinha como levar em Mariporã, porque não tem recursos, os hospitais lá. Então, a gente optou em demorar um pouquinho mais, mas vir para São Paulo. Mas é isso. E aí, Deus salvou ele. Deus deu uma segunda chance, terceira, quarta, porque o Gustavo já... Ele já caiu na piscina uma vez, Ele já né? teve alguns acidentes. E quase perdemos ele, inclusive, 3 vezes. Que foram 2 quedas na piscina e o acidente. Poxa vida. E todas e agora essas... ele tá que nem um foguete, tá? graças Tiro pra lá a e pra Deus. cá. Glória a Deus. E aí, depois disso, Depois disso que a gente entendeu que Deus tinha um chamado muito grande na minha vida e na vida dos meus filhos.
e da minha família. Então, a gente percebeu que Deus estava querendo chamar a gente de alguma forma. Deus estava querendo mostrar que Ele estava ali, de alguma forma. E foi quando eu percebi, falei, opa. E aí, fui pega. Caramba, que legal. Sempre eu falo assim, você já viu também. Eu impor as mãos sobre alguma coisa e o que eu orar naquele momento acontecer. Sim. Eu acho que isso é uma questão, assim, de fé. Isso, eu te acompanho desde, né? Você mesmo falou aqui na entrevista, desde quando você era uma outra pessoa até a sua fase de conversão. E como isso foi, como isso é notório em você hoje e que legal que eu pude acompanhar essa transição sua. Né? Eu comecei a me relacionar com a Bel, vocês eram amigas, aí a Bel veio primeiro. E quantas coisas a Bel falou pra você, quantas coisas eu também pude falar pra você. Eu acho que tem que ser um momento, né? A pessoa tem que estar no momento, porque eu acho que às vezes vocês poderiam ter tentado por muitos anos, e se eu não tivesse no meu momento, eu acho que não teria muito. Mas eu estava no momento, era o momento certo. Acho que tudo casou, assim, sabe, pra acontecer. Não, eu concordo plenamente. Mas sabe uma coisa que eu vejo também, Jéssica? Às vezes as pessoas, infelizmente, isso pode até ser um recado para você que está ouvindo a gente. Às vezes as pessoas esperam, infelizmente, eu não sei por que o ser humano é assim. Às vezes o ser humano espera perder tudo para poder ver que não tem outra alternativa a não ser Deus. Ah, mas não, nossa, então esse Deus é egoísta? Não. Deus, ele só é um pai. Ele é um pai que quer o filho perto. E às vezes as pessoas buscam se distanciar deles e ele só quer que a pessoa se sinta blindada pela presença dele. Sim. Que é o que você sente agora, a gente falando assim, a gente até se emociona, porque hoje tem um vazio. Antigamente a gente tinha um vazio e às vezes, né, vou até falar aqui brincando, a pessoa fala assim, eu já comi, mas eu não tô com fome, que vazio é esse? Não é. É um vazio de alma. Não existe mais esse vazio. E às vezes, mas o que importa é que, assim, acho que um momento vai, tenho certeza, um momento vai se cumprir para todo mundo. Sim, e vai chegar certeza. Um momento que ou uma pessoa que está ouvindo a gente aqui, ou alguém na humanidade vai ter uma ausência da ausência. Seria tipo assim, eu não sei do que eu tenho ausência. Sim. E ela vai falar assim, não sei. E de repente ela vai chorar e ela não sabe por que ela tá chorando. Não sei se isso de repente já aconteceu com você. Sim. E aí, a única coisa que resta era o que ela tinha que fazer já há muito tempo, que é procurar Deus. E ela precisa entender, ela vai passar por um processo, entender que Deus está dentro dela. Sim. Que Deus está dentro de todo mundo, né? A gente só precisa deixar Ele... A pessoa procura fora o que ela devia procurar dentro. E hoje eu fico muito feliz de ter você aqui, saber que eu tenho uma parcelinha aí, né, nessa conversão, nesse processo seu, né? E fico muito feliz de ver você, uma mulher sempre bonita, alegre, entendeu? Com filhos lindos, de um futuro brilhante aí pela frente. Obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho. Eu que agradeço. Por aceitar o convite e estar aqui com a gente aqui. Sabe que eu falo que vocês, eu passei por um deserto, né, há um tempo atrás, e eu falo que você e a Isabel, foram ajudaram muito para que eu não... Claro que tem um conjunto de muitas pessoas, Deus acima de tudo, mas assim, vocês ajudaram muito para que as coisas não se tornassem pior do que elas poderiam ser, né? Então, sim. Eu que sou muito grata a vocês por vocês terem me acolhido na casa de vocês, como vocês fizeram, me adotaram, e é isso. Eu creio que Deus tem propósitos, né? Então... Eu fiz... Desculpa te interromper mais uma vez. E isso é uma coisa que mexe comigo também. Porque eu sei que foi doloroso. E às vezes, assim, a gente chorava por você aqui. Né? E eu falava assim, Isabel, liga pra Jéssica, fala pra ela vir dormir aqui. Porque
A gente sabe como era, como estava sendo o processo, a fase que você estava vivendo e tudo mais. E eu acho que isso é a amizade, além do alcance, porque a gente tinha que abrir mão das nossas privacidades em casa, da nossa rotina, porque vem uma pessoa que é uma amiga, que é uma irmã praticamente, Sim. mas a gente tem que abrir um pouco. Sim, com mas certeza. eu quero dizer aqui que isso em momento nenhum foi um incômodo, É. que sempre foi uma alegria Sim. ter você aqui, mesmo você brigando comigo de vez em quando, me enchendo o Que saco. você fala, às vezes você fala demais, né? Mas tá tudo certo. Brincadeira. E que bom ter te ajudado a passar, saber que a gente te ajudou a passar nesse Ajudaram processo bastante. e saber que que esse deserto vai dar valor, assim, faz você dar valor a muito mais coisas. Com certeza. Tem uma frase de uma música do Jorge Versilo que fala assim: só quem já cruzou deserto saberá chorar na frente do mar. É. Então, assim, hoje eu vejo você Muito mais forte. muito mais forte e hoje eu vejo você, quando você chora, de alegria. Não é mais Choro de tristeza. Eu falo, acabou. poxa, Com a graça de Deus. que demais. Meu, pelo amor de Deus, isso é Já deu, incrível. né? Não tem nada melhor do que você chorar na presença de Deus e chorar de alegria. Sim. Porque quando você tá chorando dessas duas coisas, significa que você transborda isso. E se você transborda, você pode transmitir isso na vida de outras pessoas e que tá numa situação igual que você estava ou Com muito certeza. pior. Tudo que a gente passa, eu creio que seja para servir de testemunho, né? Para que a gente possa ajudar e orientar outras pessoas lá na frente. Então, eu sei que nada foi em vão. Nada. Sim. Então, tudo que foi passado, tudo que eu aprendi muito. Então, as coisas, com certeza, hoje serão todas muito diferentes. E... é Demais. isso. É isso aí, Jéssica. Muito obrigado mais uma vez. E eu que agradeço. Deus abençoe você e eu quero que você venha aqui mais um dia. Eu quero que você venha um dia só para falar Ixi, eu falo bastante. desse processo. Qual sabe? processo? De todo esse processo que você passou, porque eu tenho certeza que isso não é um problema só seu. É um problema de muitas Com pessoas certeza. e você vai ajudar, de repente, muitas pessoas a terem Com um start certeza. como Fazer as solucionar. pessoas entenderem que não é o fim. Exatamente. Que às vezes o fim é o recomeço. Exatamente, isso aí. É isso. Então tá, muito obrigado. Léo Jason agradeço. ficando por aqui. Brigadão. A todos vocês que assistiram aí, dá as mãos aqui pra gente fazer uma foto. Obrigado. Obrigado a toda a nossa equipe, a nossa plateia. Uma salva de palmas para a Jéssica Ferreira, Estúdio 5 Cliques. Obrigado, gente. Vulgo Jecão. Valeu, obrigado. Parou? 3, 2, 1, corta. Concluir? Sim.